dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula de eletricidade e eletrônica. E na aula de hoje nós vamos falar sobre o transformador. Esse aqui é o transformador, certo? Ele é um dispositivo elétrico, tá? Que transforma uma corrente alternada em corrente alternada, tá? Mas ele faz uma transformação onde ele pega uma corrente maior, uma tensão maior, desculpe, nesse caso aqui, e transforma em uma tensão menor. Olha só, nesse caso aqui, ó, ele pode ser ligado em 127 volts ou 220, a gente vai ligar em 220, certo? E ele transforma para 12 mais 12, certo? 24 volts na saída, certo? Então esse transformador é um transformador abaixador, porque ele transforma a tensão maior em uma tensão menor, certo? Existem transformadores elevadores de tensão também, certo? Existem vários tipos de transformadores. Hoje a gente vai estudar o mais simples, tá? Só para a gente entender o princípio de funcionamento do transformador. Então vamos lá. Para entender, né? Esse aqui seria o diagrama elétrico do transformador, certo? Nós temos dois lados, o primário e o secundário. No primário a gente tem uma tensão V1 e uma corrente I1. No secundário a gente tem uma tensão V2 em uma corrente I2. E como é que funciona esse transformador? Certo? Não existe nenhuma conexão física entre os condutores do primário e os condutores do secundário. Isso aqui é o núcleo, certo? Que a gente chama de entreferro. Lembram da aula passada? Entreferro é familiar, né? Então, o condutor do primário é enrolado nesse núcleo, certo? Em espiras, igual a gente enrolou o eletroímã. Então, o que é que vai acontecer? Quando a gente ligar uma tensão aqui, vai surgir uma corrente. Essa corrente, certo? Vai fazer surgir um campo magnético que vai percorrer esse entreferro aqui até chegar no secundário. Ao chegar no secundário, a gente também vai ter, certo? Espiras enroladas aqui com os condutores do secundário. E o que é que vai acontecer? Vai acontecer o contrário do que a gente viu na aula passada. Um campo magnético oscilante, nesse caso porque é uma corrente alternada, um campo magnético oscilante vai fazer surgir, vai induzir uma corrente nesse condutor que está enrolado aqui. Então, a aula passada a gente viu, a gente ligou uma corrente no condutor, surgiu um campo magnético. Aqui o contrário, um campo magnético vai fazer surgir uma corrente, certo? Mas aqui ele só vai induzir corrente se ele estiver variando, se for uma variação do campo. Então, como a corrente aqui é alternada, ela está variando o tempo todo, então ela vai induzir também uma corrente alternada aqui desse lado, certo? E aí, o transformador, a gente falou lá que ele transforma de 220 para 24 volts. No caso desse transformador que a gente mostrou, ele tem uma derivação, certo? Central. Então, ele transforma para 12 volts se a gente ligar dois fios, né? E para 24 volts se a gente ligar outros dois fios, certo? Então, como é que a gente chega nessa relação? Essa relação depende do número de espiras que tem em cada lado. Então, ó, esse Azinho aqui, que a gente chama de relação de transformação, certo? Ela é a razão entre o número de espiras do primário dividido pelo número de espiras do secundário. Mas não só isso, ela é a razão entre a tensão no primário e a tensão no
secundário. Então, se a gente quiser saber qual é a relação de transformação aqui desse nosso transformador, certo? É só a gente colocar aqui, ó, tensão 1, 220 volts, que é que a gente vai ligar, e a saída 24 volts, certo? Então ele abaixa 9,17 vezes. Mas a gente falou que ele também pode, né, ter uma saída de 12 volts, certo? Então nesse caso aqui ele vai abaixar, né, 18,33 vezes, certo? Vamos ver esse nosso amiguinho funcionando. Vamos lá. Ó, então para medir a gente vai ligar aqui o transformador, certo? A saída do transformador no osciloscópio, certo? Então no condutor da ponta e no condutor do meio. Espera aí que tá ao contrário aqui, que eu não percebi que eles estavam entrançados. Então a gente vai ligar, certo? Preto aqui no meio. Pronto. Vamos lá. Aqui a tensão 0, tá? Olha só, a gente vai ligar o transformador em 220 volts aqui da tomada, certo? Então vamos lá. Olha, eu liguei em 220 volts, já surgiu aqui a tensão na saída, certo? Se vocês prestarem atenção aqui, ó, a tensão máxima tá dando 18 volts, certo? Então, se a gente contar aqui, vai dar 18 volts. Mas a gente falou que esse transformador ele transforma para 12 mais 12. Nesse caso aqui, como a gente está entre o fio do meio e um dos fios da ponta, né, a gente está transformando para 12 volts, só que no osciloscópio está dando 18. Então, lembra lá da aula de sinal alternado, 18 volts aqui é a tensão máxima. E aqui no transformador ele está falando de tensão eficaz, certo? Ou tensão RMS. Essa tensão a gente vai medir com o multímetro, certo? Vou colocar um multímetro aqui, vou botar o multímetro em cima do transformador. Então, vamos lá. Medindo a tensão aqui, certo? Nós temos aí, ó, está dando um pouquinho mais, 13,32 volts, ele é de 12, mas digamos que esse transformador não seja tão preciso assim, certo? Vamos medir colocando a tensão, fazer a medição na outra ponta aqui para ele dar 24. Ó, preste atenção que lá no osciloscópio agora, ó, ele já passou aqui da tela do osciloscópio, né? Vou dar um autoscale aqui, né? Só para ele, ó, mostrar, ó. A tensão máxima agora está dando 37 volts, né? Mais a tensão RMS vai dar os 24. Nesse caso aí, o transformador não tão preciso está dando 26 volts. Mas lembrando que ele está ligado em 220, certo? Aqui, tá? Então você viu aí o transformador, ele transforma uma corrente alternada maior, né, para uma corrente alternada menor ou vice-versa, certo? Os transformadores, né, dentro das nossas fontes, né, de tensão, dentro da fonte de tensão que a gente tem aqui, tem um transformador, né, a gente liga lá na tomada, né, em 220 e sai até 30 volts, então vai ter que ter um transformador para abaixar. Então em todos os nossos equipamentos eletrônicos que tem uma fonte, a gente vai ter um transformador dentro, certo? Para abaixar essa tensão, certo? Então por isso que o transformador é tão importante, tá ok? Então é o finalzinho da aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de assinar o canal e curtir o vídeo, tá? Então, até a próxima aula. Fique com Deus.